Reflexão do dia, dia 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira de cinzas, cor litúrgica roxo. Santo do dia, São Valentim, que foi um padre, século III, e São Valentim de Terni, ele que foi bispo e também já no início aí do século III. Então são dois tempos diferentes, né? Mas tudo dentro do século III. A igreja é surgente aí em Roma, sendo perseguida pelos romanos, pelas autoridades, mas nessa realidade, São Valentim, ele que defendia o casamento como sacramento, como vida em Cristo, e também São Valentim de Terni, que protegia os namorados da época, conduzia, todos que eram perseguidos procuravam por ele. São Valentim, que semeastes a bondade, o amor e a paz na terra, sede nosso guia espiritual, ensinai-nos a aceitar os defeitos e as falhas daquelas pessoas que convivem conosco pelo sacramento e ajudai-nos a reconhecer as nossas virtudes e vocação. Vós que compreendeis os que se amam e desejam ver a união abençoada no amor de Cristo, sede nosso advogado, nosso protetor e nosso abençoador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. São Valentim, Valentim e Valentim de Terni, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje está no profeta Joel. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe, se ele volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si uma bênção, oblação, libertação, libação para o Senhor nosso Deus, tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes, deixe o esposo o seu aposento e sua esposa o seu leito. Chorem, postos entre os vestíbulos e o altar. Essa é uma referência que é feita aos ministros sagrados do Senhor, né? Para que eles chorem entre os postos, ou seja, lá onde eles vão glorificar a Deus e onde eles se vestem. Chorem os ministros, para que quando chegar no local sagrado, digam, perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixes que a tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Diante disso tudo, então o Senhor encheu-se de zelo por tua terra e perdoou o seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O profeta Joel na Bíblia é considerado um profeta que muito falou da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala para uma nação, para um povo que se corrompe no pecado, que se corrompe, que se deixa seguir e ser possuído pelas leis pagãs, né, por doutrinas diversas e muito mais sobre a pressão política dos reis que se sobrepõe à lei do Senhor. Então, no versículo 14, aqui está o centro dessa profecia, que quem sabe, se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa para trás de si uma bênção, uma oblação, a libertação para o Senhor nosso Deus, tocai trombetas em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto,
reuni anciãos, ajuntai crianças lactentes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Ou seja, Joel está aqui convocando o povo a viver intensamente a religião. Certo que eles tinham que seguir também as leis, mas quando um se sobrepõe ao outro, nosso coração deve voltar para aquilo que nos leva para a eternidade, para aquilo que nos leva para o sentido da nossa vida. Porque aqui está escrito também no 17: chorem postos entre os vestíbulos e o altar os ministros sagrados do Senhor. Então está aqui, convocando os ministros sagrados do Senhor, os padres, sacerdotes, né? Todos os religiosos. Perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixeis que a tua herança sofra infâmia e as nações a dominem. Então, as nações a dominem significa que as leis das nações, que suas constituições, suas leis dominem o povo de Deus. O povo de Deus deve seguir a lei do Senhor. Agora, as leis das nações devem ser obedecidas, devem ser observadas, mas não pode se sobrepor à lei do Senhor. Então, se um mandamento do Senhor me fala que eu não posso fazer determinadas coisas, mesmo que a lei das nações fala que eu posso fazer, né? Então eu não posso. É o caso do aborto, por exemplo, a lei do aborto. Não posso. Se eu sou cristão, não posso fazer. Mas a lei dos homens, a lei constituída pode, me autoriza. Mas eu sou cristão, uma coisa não pode sobrepor a outra. Então aqui é isso que Joel está falando para as nações, para a nação de Israel, que sofre com seus pecados, quando eles fazem a opção em seguir cegamente as leis dos homens, as leis constituídas, e renegam e não querem seguir a lei do Senhor. Eles estão aqui num período na vida de Joel, onde Joel profetiza de muita perseguição, de muita derrota, de muito sofrimento, mas aqui Joel está dando um caminho a seguir. Volte o seu coração a Deus, volte a sua alma ao Senhor, peça a Deus por clemência. E no versículo 18, então, encerra: então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Que nesse dia possamos agora pedir perdão por todos os nossos pecados, pedir perdão ao Senhor. Volta, Senhor, a sua face para cada um de nós, para que, diante dos seus olhos, Senhor, possamos ter a nossa alma perdoada, o nosso ser perdoado, lavado na presença do sangue do vosso Filho Jesus. Que o batismo, que um dia recorremos, possa agora nos purificar, nos edificar diante de Ti. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 50. E o Salmo 50 é um salmo de lamentação daquele que peca. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro, para que o pecado seja apagado completamente na minha alma. Misericórdia ao Senhor, pois pecamos. Eu reconheço a minha iniquidade, eu reconheço a minha culpa. O meu pecado está sempre na minha frente. Foi contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal a vossos olhos. Misericórdia ao Senhor, pois pecamos. É um salmo lindo, que deve ser lido completamente, né? Um salmo que deve ser lido diariamente, que é o Salmo 50. Misericórdia ao Senhor, pois pecamos. Segunda leitura está em 2 Coríntios, capítulo 5, de 20 a seguinte: irmãos, somos embaixadores de Cristo. Olha como Paulo coloca: somos embaixadores de Cristo. Embaixadores é aquele que representa com a autoridade cedida por quem lhe autorizou aquela pessoa, uma nação, né? Então você é um embaixador de Cristo. Quando você recebeu o seu batismo e confirmou esse batismo no crisma, todo crismado é um embaixador de Cristo. E é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, que é o Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiças de Deus. Outro dia no Evangelho a gente viu que Jesus perdoou
e tocou no leproso. A lepra do leproso saiu, né? E o leproso foi curado. Então aquele que não conhece pecado toca naquele homem com lepra. A lepra dele sai. Na verdade, Cristo atrai para si aquela condição de pecado daquele homem, daquela doença, e o homem é libertado, dando-nos uma imagem do que aconteceu na cruz. Quando Jesus foi crucificado, morto e sepultado, ele atraiu para ele todo o pecado do mundo. O sofrimento de Jesus não foi ter dado chicote nas costas dele, não foi ter dado surra, cuspidas, ou ter levado a cruz em seus ombros. O sofrimento do justo, daquele que é o Filho de Deus, foi ter atraído para ele, antecipando a sua morte, todos os pecados do mundo, o meu e seu, e todos os pecados de todo mundo, de toda a humanidade. Comprimia sua alma, comprimia o seu coração, né? E jogava Jesus ao sofrimento pleno, que nenhum homem é capaz de compreender ou de suportar esse sofrimento. Porque muitos outros pessoas e santos tiveram sofrimento maior, foram martirizados com dores muito maiores, né? De formas muito mais agressivas. Mas em Cristo Jesus, ele concentra sobre si as nossas maldições, de todo mundo, de todas as gerações, a da geração dele e a nossa, né? A do futuro. Todo o pecado humano se concentrou naquele momento. E a morte de Jesus, né, supera, dá-nos a salvação na sua ressurreição. Ele ressuscitou, entregando e devolvendo, né, e eliminando o pecado do mundo. E agora nós, toda a humanidade, temos o direito de voltar para casa da nossa morte. Quando nós morremos, nós também podemos participar desse milagre da ressurreição de Jesus e voltar para casa, de onde a gente nunca deveria ter ido, né? Fomos tolos a seguir quando seguimos Eva e Adão e saímos da condição da presença do Senhor. Aí o texto continua: como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos fazer de hoje o nosso dia de salvação. O nosso dia favorável é hoje. Não importa o que você fez ontem, anteontem, o que você fez com a sua vida, não importa. Volte-se para Cristo, volte-se para Deus, arrependa-se do seu pecado e vai acontecer na sua Bíblia, na sua vida, o que Joel profetizou, né? O Senhor encheu-se de zelo por sua terra, por sua gente, e perdoou o seu povo. Que isso possa acontecer na nossa vida. Amém. Evangelho. O Evangelho está em Mateus, capítulo 6, de 1 a 18. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça, né, na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para seres elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto lhe dará a recompensa. Quando orades, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles
já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e reza a teu pai que está oculto, e o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que está jejuando, mas somente teu pai que está oculto. O teu pai que vê esta coisa que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no tempo da quaresma. Quaresma quer dizer 40, né? 40. Então, quer dizer tempo de reflexão. Esses 40 dias que antecede a Páscoa, que é o grande sentido da quaresma, nos lembra os 40 anos de peregrinação do povo de Deus no deserto, que saiu do Egito como escravo para entrar na sua terra. Representa 40, o tempo que Jesus foi tentado no deserto. O 40 na Bíblia tem muito significativo. 40 dias foram o tempo necessário para Elias subir ao monte e ter uma primeira experiência com o Senhor. Então, o 40 tem muita representatividade. 40 anos de paz e justiça no tempo de Juízes, onde o Senhor é o rei de Israel. 40 foi o tempo de duração do reinado de Davi em Israel. Então, 40 tem esse símbolo na Bíblia de passagem, de expectativa, de preparação para algo que vai acontecer. Por isso que nós estamos no tempo da quaresma, porque daqui 40 dias acontecerá a Semana Santa, o tempo em que Jesus foi morto, foi crucificado, sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Como já falei na reflexão da segunda leitura de hoje, quando ele atrai para si, quando ele tira o pecado do mundo e eleva a Deus em santidade o homem. O homem e a mulher agora estão livres do pecado e conseguem agora, após a sua morte, após passar o tempo aqui de vida necessário, voltar para Deus, ressuscitar com Cristo e retornar para casa. Agora, nesse caminho, nós vamos ter que viver nosso tempo de quaresma, com jejum, com oração e caridade. Vamos ter que passar esse tempo de oração, um tempo, por isso que ele fala da esmola, por isso que ele fala da nossa oração e do jejum, desses 3 itens, onde o Senhor estará conosco, vivendo conosco a nossa dor e o nosso arrependimento. É tempo de confissão, é tempo de libertação da nossa alma, de tudo aquilo que comprime o nosso espírito. Então, façamos desses 40 dias dias de expectativa para adorar o Senhor que vem. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique em suas redes sociais esta oração, esta palavra, para que mais famílias, para que mais homens e mulheres, crianças, adolescentes, possam ter o coração sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Hoje é o tempo favorável, hoje é o dia da graça. Arrependei-vos para que o Senhor possa modificar a sua vida e lhe trazer a realidade da vida eterna. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.